Trago agora uma notícia não tão boa. Eu vou conversar com a repórter Aline Fonseca, da TV Alterosa Centro-Oeste de Minas, pois ela vai trazer informações sobre uma tragédia que aconteceu em Pratinha. Por lá, uma criança de apenas 2 anos morreu afogada. Essa criança de 2 anos de idade, ela foi encontrada morta dentro de uma piscina na tarde de ontem, domingo, em uma chácara na zona rural de Pratinha. O caso é tratado inicialmente, é claro que será investigado como um possível afogamento e mobilizou equipes do SAMU e também da polícia. Pessoas que estavam nesse sítio, então, contaram para a polícia que a criança desapareceu por um breve período, né, muito rápido. Aí todo mundo se mobilizou para encontrá-la e, infelizmente, ela foi localizada dentro da piscina já sem vida. Uma pessoa que estava nesse sítio começou as manobras de ressuscitação, né, para afogamento até a chegada do SAMU, que deu continuidade a esse atendimento, encaminhou a criança ao pronto-socorro, então, mas infelizmente a equipe médica plantonista constatou a morte da criança. O proprietário do sítio, o imóvel, informou que não estava na casa no momento do afogamento e que a piscina tem uma proteção. O corpo da menina foi levado para o IML da cidade de Araxá e agora as circunstâncias aí desse afogamento, né, que infelizmente resultou na morte dessa menina de 2 anos de idade. Essas circunstâncias serão investigadas, então, pela Polícia Civil. Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, vocês viram aí, né? O que a reportagem falou na época. Inclusive, eu entrei até no canal deles, né? Para ver se tinha outros assuntos relacionados. Não tinha. Só tinha esse pedacinho aí que foi falado lá na época, né? Acho que dia 4 ou dia 5 do acontecido. Gente, olha só. Quando acontece um acidente desse, lá no fim do mundo, onde Judas perdeu as botas, só quem pode comunicar o caso à polícia ou algum outro órgão público, se a família fizer isso. Porque, por exemplo, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Se acontecer um falecimento aqui na minha casa, que seja um pai, uma mãe ou um irmão, não importa, se tivesse uma família, se eu levasse às autoridades ou ao órgão da mídia, seria divulgado, compreende? Agora, se eu não falar nada, vai ficar por isso mesmo. Eu vou enterrar, vou fazer o velório e valeu mesmo, ninguém vai ficar sabendo. Só se eu falar pro vizinho e eu enterro, ou se eu vier comunicar aqui a vocês, para vocês me darem os pêsames, compreende? Então, a justiça, estão dizendo aí, a justiça e tal. O que acontece? Eu pedi ao meu advogado, porque eu não consegui, tá? Eu liguei para todos os telefones que vocês puderem imaginar, Araxá, Ibirá, Pratinha, porque Pratinha é uma cidade simples, mas é uma cidade com tudo, com prefeitura e tal. Eles é que moram em local rural, que você não vê nada, você só vê estrada de chão e mato, não vê nada ali. Então, na cidade de Pratinha, lá mesmo na parte burocrática, ninguém sabe de nada, porque não aconteceu lá. Não tem conhecimento lá. Quem é que mora ali onde Judas perdeu as botas? Só eles dois e algum outro sítio distante. Então, se alguém levou para a mídia, não foi a família. Inclusive, eles mesmos falaram que não teve polícia, não teve órgão nenhum, nada na casa deles, na época que eles gravaram aquele vídeo lá. Então, eu, como sou curiosa, eu tentei entrar várias vezes em delegacias através de um telefone, vários, e eu não consigo falar com ninguém. A única pessoa que conseguiu falar com uma delegacia
de Araxá foi o meu advogado. E o meu advogado disse que não tem nenhum caso lá a respeito desse falecimento. Se alguém falou que tá mentindo. Se a avó falou, o avô ou a família, tá mentindo. Porque não tem isso, tá? Que o meu próprio advogado falou isso. Inclusive, ele mesmo conversou com o delegado de lá. E ele disse o seguinte, que essa moça, a tal de Sarah Kellen, ele nem sabe quem é. Aí o meu advogado tentou entrar em contato em Pratinha. Então ele me disse que em Pratinha tem 3.500 habitantes. É uma cidade minúscula, entendeu? E em Pratinha, a delegacia de lá disse que não tem nenhum caso sendo investigado, porque a youtuber, que é conhecida em Pratinha, ela é muito grande. E eles não querem se envolver em coisas com essa youtuber, para não ir para mídia, para a YouTube não divulgar nada, não falar nada e prejudicar a cidade. Compreende, pessoal? Então, esse caso da pequena Noemi não está sendo divulgado em lugar nenhum. Só quem sabe do falecimento são os próprios. Certo? Tanto é que eu falei para vocês que eu mesmo queria ir lá pessoalmente, mas infelizmente eu não tenho como sair do sítio, eu não tenho como abandonar os meus animais, porque para mim ir para lá eu teria que levar 2, 3 dias para resolver isso. E como é que eu vou deixar meus animais com fome? Eu não tenho quem cuide deles, infelizmente. Eu não confio, nem se eu pagasse uma pessoa para fazer isso. Por isso que eu não viajo. Inclusive a minha família do sul eu não vejo a minha família. Só por chamada de vídeo. Que infelizmente eu não tenho como deixar os bichos. Tanto é que esses animais que eu tenho, mesmo com dó no coração, são os últimos que eu estou criando. Eu não resgato mais animais. Porque senão eu fico preso o resto da vida. Inclusive se eu vier a falecer, quem é que vai cuidar deles? Eu não tenho ninguém para cuidar deles, entendeu? Então, o que acontece? Eu amo meus bichos. Agora, esse caso da pequena Noemi está já encerrado. Não vai acontecer nada. Ninguém foi depor, ninguém, nada. Tanto é que a família está totalmente dispersa. Eu vou colocar um pedacinho de um vídeo para vocês verem que o sonho da Carol e do Lemuel é chegar aos 100 mil inscritos. Tanto é que eles passaram, porque o sonho deles é ter uma placa. Eu quero agradecer, né, a Sarinha, o Wilker, né, as crianças pelo convite, né, por ter nos convidado para ir para a festa. Quero pedir, gente, encarecidamente, pessoal, aqui para vocês, né, ajuda nós, gente, bater o 100k, que é meu grande sonho, bater 100k. Então, o negócio deles é grana. Eles usaram do falecimento da filha para poder alcançar esse objetivo, lamentavelmente. Que triste, né? Aí você olha o Instagram deles, do casal, tá sempre com um dizer e uma árvore e uma musiquinha triste. Você acha que é verdade? Vocês acreditam que aquilo ali vem do coração ou aquilo ali vem de chamarisco para visualização? Eu já falei isso para vocês. Quando uma pessoa, ainda mais se for mãe, perder um filho, ela fica arrasada. Ela pode até abrir vídeo, mas sempre com um pesar, sempre com uma fisionomia pesada e triste. E não cuidando de planta. Você vê que o rapaz lá, que é biruta, já até disseram aí que ele sabe ler e escrever. Não, ele não sabe ler e escrever. Ele só sabe assinar. Porque ele recebe um dinheiro do governo. Acho que é meio salário mínimo. Por causa da incapacidade dele. Mas ele tem mais de 100 mil que ele ganhou essa causa por causa da enfermidade dele. Então ele sobrevive com esse dinheiro. Entendeu? Vive mal, vive bem apertado. Agora não, com o canal, né?
ela vai ganhar em dólar. Mas eles viviam apertados e recebiam ajudas da família, dos avós, né, da cunhada. Porque aquilo ali não era para ter acontecido nunca, um casamento entre um rapaz problemático e uma moça problemática. É que essa moça não se dá com a família. Acho que ela já teve contato com a família, mas a família não aceitou o casamento dela com esse rapaz. Aí se afastaram dela. Mas uma coisa eu digo para vocês, infelizmente, por ser um local aonde eles vivem distante da cidade, vai ser mais uma criança em estatística. Não vai acontecer nada. Isso tudo é conversa para ir dormir. E eles ficam falando que tem justiça, que vão responder, que vão, para poder vocês ficarem presos no canal deles, para eles poderem ganhar dinheiro, usando o falecimento da filha como trabalho, que por eles só eles não conseguem nada. Tanto é que você vê que o tal do rapaz lá, o Biruta, ele vive com planta para cá, planta para lá, como se nada tivesse acontecido. Como é que uma pessoa que perde uma filha tem tempo para ficar dizendo nome de orquídea, nome de planta, indo a roças alheias para comprar muda? Se a pessoa está tão debilitada, está tão, infeliz, triste, como vai ter cabeça para escolher muda? Gente, pelo amor de Deus, nada nesse momento de dor faz você, como é que eu vou explicar? Tem incentivo para comprar, para fazer, para acontecer? Não tem. É uma dor tão intensa. Eu sei porque eu já vi casos pessoais, assim, na vida real, de mães que levaram 1 ano para se recuperar. Teve até síndrome do pânico, depressão, por causa da perda de um filho. E não era criança não, tá? Era filho de 20 anos, com acidente de moto, né? Com acidente de carro. Inclusive, eu tive uma amiga no passado, que a mãe dela morreu atropelada. Ela ficou 2 anos sofrendo. E ela já era casada e tinha filhos. Ela como filha, imagina se ela fosse a mãe. Isso já passou há muito tempo, inclusive a mãe dela trabalhou para mim. Foi minha funcionária. Compreende, pessoal? Então, nós, os resenhistas, inclusive eu, que nem filho tenho, eu sinto assim uma dor intensa de ver como uma criança se vai e os pais, a família, os amigos, ninguém tá nem aí. Acabou, já enterrou, já tá virando pó, né? Tadinha. É isso. E fica um monte de gente lá no canal deles, apoiando eles. Que Deus abençoe, que Deus é contigo. Mas se eles mesmos disseram que foi Deus que levou, você tá entendendo? E é aquilo que eu digo, Deus não se deixa escarnecer. Está pensando que Deus se incomoda com isso? Não. Só que Deus é justo. Usar o nome de Deus em vão é heresia, né? E os hereges ficarão aí. Compreende? Em compensação, a outra lá, a tal da Sarah Kelly, já está até fazendo almoço. Parece que ela vai fazer um almoço aí para receber a família. Quer dizer, ali é tudo assim, é tudo festa. Que qualquer almoço, jantar, lanche, não importa. Reunido com pessoas, se torna uma festa, porque rola todo tipo de conversa. Inclusive, link para fazer compra. Agora ela está vendendo um tal de óleo de mirra. Ela é uma profissional. E ela está fazendo da mãe, da pequenininha Noemi, uma outra profissional. Tipo assim, já foi, a vida continua, vamos recomeçar. Como é que uma pessoa consegue recomeçar? Não tem nem 1 mês ainda da menina ter falecido. Aí acha que nós, os resenhistas, não temos empatia. Mas eu não tenho mesmo não, nenhuma empatia com essa gente. Nós temos empatia pela criança.
Nós, resenhistas, e os escritos deles, e até os nossos, e os das colegas, nós ainda não caiu a ficha para que a gente ficasse bem. Tanto que a gente vem falar todo dia sobre isso. Nós ficamos consternados com a frieza da família. É impressionante. E vocês que idolatram essa gente, é impressionante como essa gente consegue ter visualização. Por isso que eu digo que esse país é um país de gente imbecilizada, gente sem instrução. Porque não é possível darem visualização para aquele tipo de conteúdo. Conteúdo lixo, de gente lixo. É porque o nosso país, o analfabetismo impera. Aí eles amam essa coisa de roça, de falar nós foi, nós fomos. Entendeu? É impressionante você ver canais aí de psicólogos, canais de gente importante, coaches importantes, e você não vê essa visualização toda. Porque o povo é analfabeto, não consegue entender. As pessoas às vezes não entendem nem o que eu falo. Entendeu? Acho até difícil. Eu sou uma pessoa simples, igual a vocês. Apenas eu estudei mais um pouco, por isso que eu falo melhor o português. Mas eu não sou nada diferente de vocês. Eu só me faço entender. E eu fico impressionada como as pessoas são frias. Porque uma pessoa que apoia esse tipo de gente é tão frios quanto eles. Porque quem está consternado jamais ia dar like para um lugar, para uma pessoa daquela, para um canal daquele, para aquele tipo de gente, que inclusive até o sogro está sumido, está com medo de quê? Não está querendo aparecer por quê? Porque estão criticando ele. Mas se ele não tem culpa, por que ele tem que se esconder? Né, pessoal? Então, olha só, é um alerta, sabe? Para vocês verem quantas pessoas todos os dias saem na mídia nacional, de maldades contra as crianças. Nada me tira da mente que essa criança foi jogada. Ela foi jogada nesta piscina. Inclusive, a Sarah Kelly postou no Instagram que no final de semana, que ela não fez vídeo, ela estava curtindo com a família na piscina. Ela postou no Instagram. Todo mundo se banhando na piscina. Ela, o marido, as crianças, todos na boa, de boia. Uma piscina imunda. Nem terminou a obra ainda. Não tem nem chuveiro próximo para lavar os pés ali. Mas já estão usando. Ela mesma está usando, a Sarah Kelly. Aí ela mostrou aí, porque eu vi. Só se ela tirou. Mas eu vi esse final de semana. E interessante que ela mostrou lá na chácara dela uma parte, né? Da área, né? Da piscina, na área das plantações de couve e alface. E tinha uma vaca. Ela disse que botou a cerca elétrica para que não invadissem a propriedade. Aí eles mostraram uma vaquinha branca, que eu fiquei impressionada. A vaquinha não tinha uma pata, né? Ela tinha a perna, mas não tinha o pé, né? Que é a pata onde fica o casco. Aí ela, na cara mais lavada do mundo, o marido lá, que aquele marido dela é um gigolô. Ele trabalha, ele é CLT. Aonde que ele trabalha? Ele tem carteira assinada? Não, é gigolô, vive do YouTube. Gente, o que tem de marido rasta chinelo nessa plataforma não é brincadeira não, hein? Você pode ver que nessa própria família, o velho lá, que cria passarinho, vive daquilo lá, não sai para trabalhar, normal, igual a todo mundo. O Lemuel também não trabalha, vive de doação de governo. E o marido lá da periquita de Pratinha também não trabalha, mas tem um fogo danado. E
tem muita disposição, porque se ele encarasse um transporte lotado para trabalhar na cidade, ou fosse de motoca, ele ia chegar morto de cansaço à noite. Não ia ser, ia precisar da gotinha realmente, não ia ser tão leão quanto parece. Mas voltando ao caso da vaca, eles estavam falando lá, o casal, né, maravilhoso, de propaganda e comerciais, que a vaca tomou uma picada de cobra. Então, quer dizer, para mim aquilo ali foi cerca elétrica, porque certamente a vaca tentou entrar, aí meteu a pata na cerca elétrica e tomou um choque e perdeu a pata. Porque você pode ver que até os pombos na cidade, muitos deles não têm o pezinho, porque geralmente eles pousam em fio de alta tensão. Aí acontece de queimar, entendeu? Que é muito forte o choque, aí queima os pezinhos, eles ficam, geralmente, assim, eles ficam cambeta, né? Andando assim, com o pezinho e um toquinho de perna. É o que mais tem, pelo menos aqui no Rio é o que mais tem. É pombo sem pé, por causa disso, de pousar em fio. Então você imagina a vaca colocando a patinha lá naquela cerca elétrica, que dá só um pequeno choquinho e perdeu a pata. Porque se fosse cobra, como ela realmente diz, é perigoso até para as crianças dela, inclusive para Noemi, que a Noemi veio andando, né, correndo em 1 minuto, né, triatleta, e cheio de cascavéis pelo meio do caminho, né, porque se ela passou pela mata, ela não teria nem chegado, né. Então, quer dizer, é mentira, não tem cobra nenhuma ali, a vaca só fica naquela área ali. Como é que tem cobra? Porque se tiver cobra, ela vai ter que ter cuidado, até mesmo com os filhos dela. Mentira, né? Além dela ser uma vendedora da Shopee e de outras coisas, ela é mentirosa também. Olha só, vai vendo, gente, como tem gente mentirosa aí. E aí elas trataram, ele falando lá, né, o marido, eles trataram dela, aí a vaquinha sobreviveu. Se fosse picada de cobra, eles não teriam visto. Certamente a cobra ia ter picado, a vaca ia ter caído pela mata, e eles, quando descobrissem, ela já estava morta, igual a vaca pretinha do Edmilson. Quando ele foi ver a vaca já estava morta, tinha sido picada de cobra. Porque o veneno da cobra é rápido, é tipo em 1 hora ou 2 mata o animal. A pessoa tem que ir correndo para o hospital se for picada por uma cobra. Quer dizer, ali foi problema com a cerca elétrica. E eles dizendo lá, o próprio Lemuel falou, não, choquinho de nada. Tá bom, a pessoa vai botar uma cerca elétrica com um choquinho de nada. Aquilo ali deve ter uma alta tensão, né? Por isso que eles não comentam nada. Inclusive, tem câmaras na chácara. Toda aqui tem câmeras. Como é que não vai ter na chácara? Aí eu ouvi falar aí que ela apagou as câmeras, que a câmera estava desligada. Não estava nada, é porque não teve polícia, gente. Isso é tudo conversa fiada. Eu estou falando para vocês porque eu sei. O meu advogado tentou entrar em contato lá e disse que não tem nenhum caso na delegacia deles lá, da própria cidade. Nem ninguém sabe, porque não teve velório. Só quem é da área. E quem é da área? A Sarah Kelly e os sogros. Não tem mais ninguém ali, você olha, você não vê ninguém ali. Você não vê casa, você não vê nada. Você só vê mata, tipo fazenda. E uma casa lá nos Cafundé do Judas e a de cá, que é da Sarah Kelly. Certo? Gente, olha, sem mais comentários, porque, sinceramente, é muito difícil, né? Você vir falar, você vir comentar, você está sempre alertando e as pessoas estão cegas. Ela conquistou os 100 mil inscritos que ela queria. Agora ela vai ter uma placa para colocá-la no barraco dela. E o dinheiro que ela vai ganhar na plataforma, ela vai melhorar lá o sítio dela. A mãe da menina que foi enterrada sem velório, sem polícia, sem nada.
A vida continua e vamos que vamos. Até disseram que ela tá aí querendo ter outro filho. Eu não acredito muito que ela tenha filho agora, entendeu? Porque ela sabe que é duro cuidar de criança. Se ela não aguentou cuidar da primeira, então, quer dizer, ela sabe que vai ter que passar por tudo de novo. Eu não acredito que ela esteja esperando um filho. Pode até ser que venha a ter, mas eu não acredito não. Né? Porque o maluco do marido dela não sabe lidar com criança. Ele sabe lidar com planta, com terra, né? Com minhoca. O bobalhão. Mas pai, não. Porque ele é doente. E ele recebe um dinheiro. Como é que ele conseguiu isso, eu não sei. Tem milhões de gente aí que está querendo se aposentar e não consegue nem chegar no INSS. É dificílimo. E lá onde eles moram, ele conseguiu. Mais de 100 mil reais em parcelas. Por isso que ele recebe meio salário mínimo. Olha que coisa interessante. Aí já vai ganhar em dólar também, né? Porque eles têm conta em banco. A cidade tem banco. É uma cidade pequena, mas tem banco. Vai vendo. Então, pessoal, isso que eu tinha para falar, eu acho que é o suficiente, né? Porque a gente fica tão assim, entristecida, que até para falar sobre isso, sobre o comportamento da família, é complicado. Esse é o vídeo de hoje. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio aí pra gente. E eles lá continuam almejando a placa de 100 mil inscritos. Um abraço para vocês.